Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da nossa engenharia, né? Aqui eu trago para vocês a engenharia do pós-obra. É tudo aquilo que eu vou vivenciando no dia a dia, nessa minha trajetória de mais de 14 anos dentro de construtoras atuando na assistência técnica. Então, se você é engenheiro e tem curiosidade ou quer atuar nessa área do pós-obra, ou se você é dono de construtoras e você está tendo grandes prejuízos nessa área, fica comigo aqui até o final, porque eu vou trazer aqui para você hoje um conteúdo para que vocês saiam do achismo e vocês venham a entender, tá, gente? Entender as fronteiras jurídicas e técnicas da engenharia de pós-obra. A gente vai entender como identificar qual é a causa daquele problema, para diferenciar 3 critérios que são fundamentais, que é o vício construtivo, o mau uso ou a falta de manutenção. A gente vai conseguir isolar o nexo causal daquela situação que chegou no setor. Preparem aí, gente, papel e caneta. Pega a tua água, pega teu cafezinho, porque eu vou trazer um conteúdo de grande valor para você já colocar em prática a partir de amanhã. Então vamos lá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Renata Gomes. Eu sou engenheira civil, cristã, mas me especializei em patologia das construções e atuei na área da engenharia de pós-obra por quase 14 anos. Hoje eu atuo como consultora para construtoras, estruturando o setor de assistência técnica, acompanhando. E também eu tenho um curso que é o MPO, que é o Método Pós-Obra. E a gente vai começar essa aula de hoje, né, trazendo assim para vocês entenderem a responsabilidade da assistência técnica, a responsabilidade da construtora, porque a maioria dos setores das construtoras, elas negligenciam esse setor, a maioria das construtoras. A maioria das construtoras tratam do setor de assistência técnica como aquele setor de custo passivo. E isso é um erro estratégico, tá? A maioria dos setores da assistência técnica trabalha de forma reativa junto aos clientes. Chega um problema, vai e corre para atender. E aí não tem claro o custo que isso causa para a construtora, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma informação muito preciosa. Quando você não corrige, não faz bem feito na época da obra e deixa para resolver isso na assistência técnica, depois que o cliente já se mudou, depois que o cliente já está morando, você como construtora, você irá ter um custo 3 vezes maior do que se você tivesse feito correto durante a obra. Ou se você tivesse corrigido. Sabe aquele problema que você viu e disse assim, não, isso passa. O cliente não vai ver isso não na hora da entrega. Isso passa. Sabe essas situações que você faz isso? Pode ter certeza que lá na frente ela vai surgir como um problema muito maior e vai custar 3 vezes mais para a construtora. Outro problema que eu vejo nos setores é na triagem. Chega um chamado, como é feito essa triagem assim que chega o chamado? Será que a construtora tem procedimentos técnicos de como analisar e diagnosticar antes que se mande equipe no local, ou antes que deixe de dar valor a algo que precise realmente dar valor? Isso não gere um incentivo ao cliente judicializar, porque muitos clientes judicializam por negligência no atendimento. Então, tudo começa desde o atendimento, quando você faz a triagem diagnóstica daquele chamado. Então, por isso que essas minhas aulas, que essas minhas lives, é para posicionar vocês profissional, tá?
como você deve fazer todo o acompanhamento técnico desses chamados. E aí você saber prevenir. Aquilo que aconteceu nessa obra que foi entregue agora, não pode acontecer nas próximas obras dessa construtora. Então você vai estar atuando com prevenção dentro da construtora. E profissional que atua dessa forma, ele fica um profissional mais valorizado. Ele fica um profissional mais reconhecido. E eu lhe digo, tá? Que o mercado está buscando profissionais que saibam atuar nesse setor do pós-obra. Aquele setor que ficou por muito tempo desprezado, hoje não. Hoje é um setor que está gerando preocupações para os donos das construtoras. E cada vez mais eu estou vendo que os donos de construtoras estão querendo estruturar esse setor. A espinha dorsal na atuação de você que vai trabalhar no setor de assistência técnica tem que estar baseada em 3 pilares que são fundamentais de você conhecer, tá? Então, você precisa saber classificar a origem de cada chamado, de cada manifestação patológica. Cada manifestação patológica que acontece em uma unidade, em um empreendimento, ele está enquadrado em 3 categorias que eu digo, tá? Se é um vício construtivo, se é um mau uso ou se é uma manutenção. Você tem que entender se é falha de projeto, se foi falha de projeto ou se foi algum problema de execução, se foi um material mal especificado, tá? Se foi erro na hora de executar. Você vai entender que aquela manifestação patológica naquele apartamento, ele é um vício construtivo. Mas também você vai entender se aquele revestimento cerâmico foi aplicado a algum material inadequado, algum material abrasivo e desgastou aquela cerâmica. Então você vai entender que foi mau uso. Quando é mau uso, não se caracteriza como garantia da construtora. E a 5674, né, que é a norma que fala da gestão da manutenção. Você vai entender se aquela situação está decorrente por ausência de manutenção. Quando a gente fala de vício construtivo, a gente tem que ter gravado na mente o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, tá? O vício aparente, que é aquele vício que pode aparecer naqueles 90 dias depois da entrega da unidade. Quando você trabalha fazendo entrega de apartamentos, é importante você entender sobre normas, sobre códigos civis, é importante você saber isso. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, ele garante ao consumidor, ao dono do apartamento, que durante 90 dias, se ele identificar algum problema que era de fácil constatação, que não foi identificado no momento da vistoria, porque pode acontecer, assim como uma peça oca, tá? Ou uma peça que está, um revestimento cerâmico que está desalinhado, uma porta que está emperrando, no dia da vistoria você não viu, alguma manchinha na pintura, algum descascamento, tá? Seja no revestimento cerâmico, seja na pintura. Sabe aquela janela que não está fechando corretamente? Pode acontecer situações. Algum rejunte que está faltando, alguma tomada que não funciona, tá? Isso são alguns exemplos de vícios aparentes, que é de fácil constatação, que pode não ter sido identificado no momento da vistoria, tá certo? O vício oculto, o prazo se inicia naquele momento que foi constatado, tá certo? Então, é bom você diferenciar
o que é um vício aparente de um vício oculto. Então, se o cliente verificou aquele problema naquele momento, e aí é provocado pela construtora, ele é caracterizado como vício oculto. E a outra, a gente fala muito da solidez e segurança da edificação, né? Quando a gente fala sobre isso, tem o Código Civil, no seu artigo 618, que vai falar sobre a responsabilidade que a construtora tem junto ao cliente por 5 anos de garantia no que diz respeito à solidez e à segurança, tá certo? E muito se refere à parte de estanqueidade, tá? Muito se refere à parte de estanqueidade. Quando a gente fala de mau uso, tá? Mau uso, ele praticamente não se vai ter garantia. Por quê? Porque o cliente utilizou aquele imóvel de forma inadequada. O proprietário, ele pode realizar alguma modificação e não atender à norma de gestão de reforma, que é a 16.280, tá certo? Então, ele vai realizar alguma modificação estrutural ou também até algum sistema e não respeitar a norma. Faz a substituição de algum revestimento de banheiro. Já aconteceu um caso na assistência técnica de um problema de infiltração na unidade inferior que o apartamento de cima sofreu uma reforma. Tudo isso a gente tem que estar antenado para a gente saber identificar a causa, né? E aí eles trocaram o revestimento do banheiro, eles não quiseram o revestimento padrão da construtora, eles modificaram o revestimento do banheiro. Vamos lá. Quando eles removeram a pedra que a construtora entregou padrão, será que eles fizeram uma recomposição no sistema de impermeabilização? Ou será que ele só trocou os revestimentos? Então, ele não atendeu, ele não respeitou o que a norma 16.280, ela recomenda. Então, já exclui a responsabilidade da construtora, tá certo? Outro ponto importante, né, como eu até já falei adiante, é o uso de materiais inadequados. Materiais que não foi recomendado, ele não utilizou o material que foi recomendado no manual do proprietário. Então, muita atenção. Se você está entregando um imóvel, você tem que entregar junto o manual do proprietário. E o manual do proprietário vai contemplar como o usuário vai utilizar de todos os sistemas. O que usar, o que não usar, certo? Então, isso é uma informação preciosa, porque se o usuário fez um uso inadequado de algum material, já exclui também a responsabilidade da construtora, né? Sobrecarga de sistemas, certo? Uma alteração ou uma ampliação nos circuitos elétricos. A construtora entrega o sistema elétrico com X tomadas, e aí o dono do proprietário duplica essa quantidade ou coloca 50% a mais, sem fazer uma revisão com o engenheiro elétrico. Será que vai ser a responsabilidade da construtora? Tudo isso você tem que estar atento. Às vezes chuveiro elétrico, quando se entrega um empreendimento, se for chuveiro elétrico, é bom especificar qual é a potência máxima daquele chuveiro. Aí o cliente vai e compra de uma potência maior. Então, vai dar uma sobrecarga no sistema. E isso não seria responsabilidade da construtora. Então, fique atento a isso. E, por último, que exclui, né, é quando evidencia uma ação inadequada do usuário, como geradora de dano. Por exemplo, existe uma varanda, e aí o cliente coloca uma banheira. Já aconteceu um caso desse que teve repercussão nacional, né? Na sacada, na varanda. Então, ou seja, aquele local não foi dimensionado para aquela... Não teve a estrutura adequada para aquele
utensílio. Então, aí decai todo o direito da garantia, certo? E o dever da manutenção, né? Por fim, vem esse, porque todo usuário, todo dono de imóvel, ele tem a obrigação de fazer as manutenções preventivas. É comum a maioria de nós, tá? Eu vou me incluir nessa, só fazer a manutenção quando essa manutenção é corretiva, né? A maioria. Mas a 5674, ela estabelece que todos os moradores têm que fazer a prevenção. Essa prevenção, ela serve para garantir o desempenho do imóvel. Toda edificação, ela é construída. E aí, o que é que a construtora tem que garantir? O desempenho, né? O desempenho de todos os sistemas. Mas, para aquele desempenho realmente atender o qual ele foi construído, todo usuário precisa cumprir das manutenções. E aí existe os relatórios, porque não adianta você fazer as manutenções e você não registrar. Você tem que fazer as manutenções e registrar que fez a manutenção, porque você, quando acontecer um problema, que você abriu o chamado da construtora, a construtora só tem a obrigação de fazer o reparo se as manutenções estiverem em dia. E isso tudo é contemplado no manual do proprietário, a norma 14037, que contempla da obrigatoriedade de se fazer um manual do proprietário e um manual do síndico. Ela é imprescindível que todo construtor entregue esses manuais. E olha só, não é você entregar manuais genéricos falando de sistemas que você nem colocou nesse seu empreendimento. Tem que ser um manual específico para cada empreendimento. Quando a gente fala de perícia técnica, o usuário ele tem que comprovar documentalmente que faz as manutenções que foram estabelecidas ali no manual do proprietário. Eu trouxe alguns casos práticos para a gente entender tudo isso que a gente está falando aqui agora, tá? É muito comum nas assistências técnicas ter casos relacionados à infiltração da laje. Não é assim? Está infiltrando aqui no teto do meu banheiro. Está infiltrando aqui na minha varanda. Está infiltrando na área de serviço, tá? E muitas vezes essa infiltração ela é provocada porque a água ela vai percolando ali pela laje e aí ela vê um ponto mais frágil e ela infiltra e aí chega a perfurar, se for o gesso, né, chega até perfurar o gesso do apartamento inferior, tá? E aí chega o chamado na assistência técnica. Está tendo umas manchas de umidade e gotejamento no teto do meu apartamento, né? No teto do apartamento inferior. E aí? Qual é o seu procedimento? O que era que você faria se você recebesse esse chamado e essa foto, tá? O que era que imediatamente você faria? Qual o procedimento? Você tem que investigar o nexo causal. O que causou essa infiltração, essas manchas, esse gotejamento, tá? Então, você vai classificar, primeiro, quanto ao vício construtivo, certo? Houve uma falha na manta, no sistema de impermeabilização? Será que houve alguma falha ou em alguma tubulação? Alguma tubulação foi mal colada, ela desprendeu. Então, você vai começar a imaginar quanto ao vício construtivo. O que é que pode estar relacionada? Quanto ao mau uso, o que é que você pode se relacionar? Será que eles fizeram alguma intervenção no banheiro acima? Será que eles instalaram um ralo linear e ele cortou o revestimento para fazer a instalação desse item? Então, veja,
Quando você começa a entender vício construtivo, mau uso ou falta de manutenção, será que lá em cima está com as manutenções em dias nos selantes, nos rejuntes? Qual será o material químico que eles utilizam? Então, quando é negligência de manutenção, você já isola Quando é falha de manutenção, não precisa provar nada qual é a causa disso aí, porque você já entende que foi falta de manutenção. Se foi mau uso também, você já ignora o nexo causal e você já vai entender a origem. Esse problema dessa infiltração foi causado por mau uso. O apartamento sofreu uma reforma e alterou o sistema do ralo do banheiro. Então, aí você já vai entendendo como fazer a classificação dos chamados da assistência técnica, tá? Eu trouxe alguns casos aqui para vocês. Vamos para o nosso segundo caso? Agora, o que é que eu quero trazer para vocês? O descolamento de revestimento. Então, o cliente abre um chamado dizendo que o revestimento cerâmico da cozinha dele está apresentando um som cavo e chega a alguns pontos até descolando, tá? Na cozinha, na área comum. Então, tecnicamente, o que é que você vai imaginar? Será que houve a dupla colagem entre as peças? Olha só, peças maiores de 30 centímetros, ela tem que ter a dupla colagem. Ou seja, tem que ser colada no revestimento cerâmico e tem que ser colado na base que ela vai ser aplicada. Então, será que houve a dupla colagem? Ou também você pode apurar o tempo de argamassa em aberto, porque são pontos que vai causar o desplacamento, certo? E mau uso ou manutenção é quando o condomínio faz uso de o condomínio ou o morador faz uso daquele sistema com algum elemento que é tipo uma alta pressão com ponteiras concentradas. Será que esse revestimento ele vai aguentar esse equipamento, tá? Porque todo projeto ele é especificado para um tipo de uso. E aí, quando se altera esse uso, aquele componente que foi recomendado, ele pode sofrer alterações, tá? E isso descaracteriza a garantia da construtora, certo? Como o uso inadequado, como uma limpeza inadequada. Às vezes foram utilizados produtos químicos que corrói o revestimento, corrói o rejunte. Então, entendendo esses fatores, fica mais fácil para você classificar aquele chamado. Vamos para um outro caso, o terceiro e último caso, que eu quero trazer aqui para vocês agora, tá? Fissuras, certo? Fissuras disseminadas na superfície da fachada externa do condomínio. Então, veja só. Quando chega o chamado para vocês, o que é que vocês têm que imaginar? Qual é o padrão dessa fissura, tá? Que tipo de fissura é essa? É uma fissura geométrica? É uma fissura que tem alguma inclinação? Será que é uma inclinação de 45 graus, tá? Que região é essa? Aqui era para ter algum encunhamento? Não era? E aí você vai identificar, tá? Se foi ausência de tela, ou se é problema de algum reforço, ou falha nos alívios das tensões, tá certo? Por outro lado, você tem que ver se é falha de manutenção. Se você vê que são microfissuras só na parte do revestimento da pintura, né? Na película da pintura, e aí você sabe que uma pintura após 3, 4 anos já indica o término da vida útil. Então, é problema de manutenção.
Então, entender qual é a vida útil dos sistemas, a vida útil dos processos. Você vai entender se nunca houve uma lavagem naquela área, tá? Tudo isso interfere na garantia da construtora, tá? Então, assim, não imagine, porque a garantia da construtora é de 5 anos, você não pode generalizar para tudo. E você não pode eximir dos clientes, dos usuários, as responsabilidades dele. Por isso que é importante, desde a entrega daquela unidade, explicar claramente quais são as responsabilidades dele e quais são as responsabilidades da construtora para que, a partir daquele momento que ele está recebendo a unidade, tá certo? E para guiar melhor a sua atuação na assistência técnica, eu gosto muito de desenvolver uma matriz, né? Eu gosto muito de relatórios, eu gosto de dashboards. E aí eu trouxe aqui nessa aula de hoje uma matriz para você decidir, tá? Eu utilizo muito essa matriz nas nossas consultorias e isso serve de uma base muito grande para os meus alunos, para os meus mentores que atuam nas construtoras, tá certo? Então, geralmente, o que é que você tem que entender? Veja só, você tem que entender a manifestação patológica, que é aquele sintoma, que é aquilo que está aparecendo. Veja só, você tem que saber qual é a causa raiz que está relacionado àquele problema. Através da causa raiz, outro ponto que eu gosto, que eu não trouxe aqui, mas que se vocês quiserem acrescentar, é só um acréscimo melhor para vocês, tá? Identificar a causa raiz e você vai também identificar qual é a origem daquele problema, tá? Isso aí é uma forma muito assertiva para você poder apontar a responsabilidade. A gente dizer qual é a responsabilidade é muito sério. A gente tem que ter muita segurança quando a gente vai dizer de quem é a responsabilidade ou não. Então, por isso que a gente tem que fazer a triagem correta, a análise de forma detalhada. E você tem uma matriz, tá? Onde você vai anotando tudo, onde você vai apontando. Não vá na sua cabeça. Não vá com a ideia que você tem na sua cabeça. Ah, eu já atuo há mais de 30 anos. Não vá nessa. Anota. Tem uma matriz. Tem um passo a passo. Coloca quais são as possibilidades de causas de cada situação. E aí sim você vai ter mais segurança técnica para respaldar a construtora de possíveis ações judiciais, tá? E você vai ter, paz de espírito para você e para a construtora. A diretoria da construtora vai agradecer por ter um profissional tão capacitado, certo? Então, olha só, né? Qual é a manifestação que foi solicitada, né? Qual é o sintoma que está aparecendo ali naquele empreendimento? É uma infiltração na esquadria. E aí, quando é uma infiltração na esquadria, você vai cogitar quais são as possibilidades. Será que aquela esquadria, ela foi assentada de forma correta? Quando ela foi aplicada ali, foi colocada o silicone correto abaixo dela? Como é que está ali o contramarco? Será que está ali todo regularizadozinho, todo correto? Será que está com a queda correta para o escoamento da água? Então, são todas as possibilidades que você vai apontando até você chegar. Nesse caso, era a obstrução de drenos, tá? Olha só, nas esquadrias, o usuário tem que saber que precisa fazer a limpeza nas esquadrias. E aqueles
buraquinhos que tem ali, né? Ele é o dreno para a água escoar. Eles têm que estar livres. E já aconteceu na assistência técnica e às vezes o cliente não quer entender isso, tá? Mas quando a gente faz um documento direitinho, quando a gente explica tudo, né? Nas minhas atuações em construtora, tudo é documento. Eu fotografo, eu explico, eu falo, eu mostro, que até que meio que ele não goste, mas ele se convença, tá? Porque eu estou explicando de forma técnica. E principalmente uma recusa, né? Uma recusa, a gente tem que ter muita segurança naquilo que a gente faz, certo? Eu trouxe aí alguns exemplos, como fissuras em forro de gesso. Veja só, é uma movimentação estrutural do edifício. É construtora, é vício, aí tem que tratar a junta. Teve uma situação que eu vivenciei de um cliente que, por incrível que pareça, tá? O forro da cozinha da moradora desabou. Aí a gente tinha chegado na obra naquele momento, naquele período eu trabalhava ainda dentro da construtora todo dia, né? E aí, gente, olha, quando deu umas 7h pouca da manhã, o telefone toca. O forro da minha cozinha desabou. Como assim? Um forro desabar de um empreendimento novo, né? Aí tudo é culpa da construtora, né? Como era uma coisa muito atípica, tá? Eu nunca tinha recebido um chamado como esse, a gente corre lá para analisar. Então, qual foi o diagnóstico, gente? Veja só. A cliente colocou uma calha. Gente, era praticamente de canto a canto da extensão daquela cozinha. E o eletricista, quando foi instalar a calha, diga o que ele fez. O forro era de bloco de gesso, tá? Diga o que o eletricista fez. Em alguns pontos, cortou o cordão que fixava o forro na laje. Simplesmente ele cortou e ele não recompôs essa fixação. Nem recompôs, nem chamou a construtora, nada. Até porque também não seria responsabilidade da construtora fazer isso. Mas olha só. E aí a cliente tinha culpado a construtora. Então, veja só, por ordem da diretoria, a construtora deu um suporte a essa cliente, tá? Mas assim, ela ficou ciente, ela ficou clara de que a falha não foi da construtora, que a falha foi do instalador dela, do eletricista dela, que cortou os arames de fixação das placas de gesso. Então, para a gente falar isso, a gente tem que ter bastante segurança, tá? Então, olha só, né? A parte da elétrica, né? Olha, tá faltando a energia aqui, tá desligando o disjuntor. Quando a gente vai lá, vê que os bornes todos folgados. Anualmente, os usuários têm que chamar um eletricista para fazer os apertos nos bornes, para fazer uma revisão lá no quadro de disjuntores, certo? Então, seja no condomínio ou na sua residência, isso é falta de manutenção. E essas orientações têm que estar tudo contemplada no manual do síndico, no manual do proprietário, tá? Descoloração da fachada. É fim da vida útil. Quanto tempo já foi entregue esse empreendimento? 3 anos, nunca foi feita uma lavagem, nunca foi feita uma manutenção. Então, olha só, isso tudo eu trago para vocês ferramentas para lhe dar mais segurança de você atuar nessa área e de você agir mais tecnicamente e prevenir as construtoras de danos maiores, né? De responsabilidades, de custos, diminuir os custos das construtoras e você ser um profissional diferenciado. Gente, a gente está quase no finzinho da nossa aula e eu trouxe aqui um exercício para vocês fazerem amanhã. E aí, topa fazer um exercício amanhã na sua área de atuação? Que tal? Que tal você identificar se o seu setor está estruturado ou não? E aí, primeiro, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês ajam
como um auditor crítico do seu próprio setor, tá? Eu quero que você veja todos os chamados que estão em abertos. Vamos lá. Pega 5 chamados. Escolhe 5 chamados que estão em aberto. E você vai olhar com uma ótica da excludente de responsabilidade. Como é isso? Você vai entender se aquilo é responsabilidade da construtora ou se aquilo é responsabilidade do cliente. Escolhe 5 chamados. Escolhe 10 chamados. Escolha um chamado e já analise. Dependendo da quantidade de chamados, escolha entre 5 a 10. Pegue cada chamado e já analise aquilo ali, se consegue entender que algum deles não é responsabilidade da construtora. Ou se de certeza é responsabilidade da construtora. Certo? Outro ponto, eu quero que vocês, todas as vezes que vá fazer uma vistoria, vocês abram um protocolo, abram um procedimento, abram um documento e faça o registro fotográfico da situação que você está analisando. Eu costumo dizer que essas fotos têm que ser muito bem tiradas. Eu vou repetir aqui, porque o óbvio precisa ser dito. Tira uma foto do ambiente mais amplo e depois dele mais perto. Tira 2 ou 3 fotos de cada situação. Se for preciso, até grava, faz uma filmagem. Porque depois você vai parar e você vai analisar aquele chamado com mais calma. Para de agir correndo com tudo. Para de agir na emoção do cliente. Começa a agir mais tecnicamente. Você vai ver como você vai parar de correr, você vai ser mais estratégico e você vai ser mais valorizado pelas construtoras. Age dessa maneira. Por fim, você vai validar se foi feito manutenções ou não, de acordo com a norma de manutenções, e você vai entender ainda se está na garantia ou não. Será que está na garantia ou não? De acordo com a norma de garantias, que é a 17.170. Então, valide. Veja se foram feitas as manutenções. Veja se no manual do proprietário tem aquelas garantias especificadas. Faz isso. E aí você vai ver que sabe aquela quantidade de chamados? Muitos vocês vão finalizá-los depois dessa sua abordagem, depois dessa sua atuação mais assertiva na assistência técnica. Gente, dominar a engenharia diagnóstica de pós-obra, você dominar, tá? Dominar o que é a engenharia de pós-obra. É o que vai separar um engenheiro comum daquele engenheiro que é valorizado pelas grandes construtoras. Se você quer se aprofundar cada vez mais, entra no meu grupo de WhatsApp. Aqui em cima, na descrição dessa live, tem um link que é do meu grupo de WhatsApp, onde nele eu coloco todas as lives que eu faço aqui. Toda semana, toda terça-feira eu faço uma live aqui para vocês, trazendo esses conteúdos que cada vez mais eu quero trazer conteúdos mais densos, conteúdos mais técnicos para você colocar em prática no dia a dia. E se você quiser também alguma sugestão de assuntos, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de ler e trazer conteúdos que vocês precisam. Gente, é muito bom estar com vocês, é muito bom fazer o que ama. E eu amo essa área da engenharia. Eu amo ver os profissionais se evoluindo. Eu amo ver os setores de assistência técnica de construtoras organizados, estruturados e fluindo como
de verdade, precisa ser um setor estratégico, um setor que é humano, que entende o cliente e que valoriza o profissional, a construtora e o cliente final. Muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.